Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de ciências do nosso sexto ano. Então, para quem realmente anda acompanhando as nossas aulas regularmente, toda semana, 2 vezes por semana, nas quartas e nas sextas-feiras, já sabe que nós demos aí início ao estudo da introdução da química, né? Tanto que nas nossas últimas videoaulas eu tenho chamado muito os meus pequenos alunos aí de pequenos grandes cientistas. Então, turma, continuamos aí estudando o capítulo 17, que tem como foco a transformação que a matéria sofre, né? Então, temos aí como subtítulo ação e reação. Então, na nossa videoaula de hoje, dando aí continuidade, nós iremos falar sobre equações químicas. Pois bem, turma, dando aí continuidade ao nosso capítulo 17, como nós vimos, algumas transformações químicas são irreversíveis, ou seja, são aquelas que não podem ser desfeitas. E aí, por que elas se tornaram irreversíveis? Porque ao final do processo, os átomos das moléculas, que nós já falamos aí sobre moléculas, né, as moléculas seriam o quê? A menor porção da matéria que contém as suas propriedades. Falamos até sobre a molécula da água. Então, nessas reações irreversíveis, essas moléculas, os átomos que formam essas moléculas, se reorganizam e formam novas moléculas, dando origem, então, dessa forma, a novos produtos. Por isso, usamos equações químicas, deixa até eu frisar aqui, ó, usamos equações químicas para esquematizar essas transformações. Como assim, professor? Equações químicas para esquematizar. Por exemplo, quando eu pego um ovo, frito esse ovo, ocorre ali uma reação irreversível. Após a fritura do ovo, o ovo não volta mais ao estado inicial que ele tinha antes de ser aquecido, antes de ser frito. E aí, como é que nós iríamos fazer essa representação no papel? Então, essa representação por extenso, vamos dizer assim, né, escrevendo essas transformações em uma folha de papel, essa transformação ela vai ser representada pelas equações químicas. Nós estaremos ali graficamente esquematizando as mudanças que ocorreram, né, durante aquela reação química, tá certo? Então, ó, vamos agora imaginar uma outra situação. Eu falei sobre o ovo frito, agora a gente vai falar sobre o preparo de um bolo. Então, olha só, imagine que você está preparando um bolo. Você vai separar os ingredientes, que seriam aí o açúcar, a manteiga, a farinha, o chocolate, leite, ovos, fermento, dentre outros. Em seguida, você vai adicioná-los na ordem correta e misturá-los. Ao fim desse processo, terá uma massa cremosa que, após ir ao forno, irá se tornar uma sobremesa sólida. Pela ação do calor, os ingredientes lá misturados vão se transformando em uma nova matéria, que é o bolo. E não podem mais ser separados, porque as matérias que nós utilizamos para prepará-lo sofreram aí a transformação química. E como eu já expliquei para vocês no slide anterior, essas transformações químicas irreversíveis, né, elas vão ser representadas por equações químicas. Nessas equações, a gente vai entender o que aconteceu, que moléculas foram desfeitas e que moléculas foram refeitas, tá certo? E esse processo a gente observa em uma equação química. Então, turma, as reações químicas
são representados, como eu já falei no início da nossa videoaula, pelas equações químicas. Por exemplo, nós estamos aí observando uma equação química. Ocorreu uma reação. Observem que essas nossas duas moléculas, elas reagiram entre si e deram origem a uma única molécula. Ou seja, os átomos dessas moléculas aqui se reorganizaram formando uma nova molécula, certo? E aí, observem que aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio, tenho duas moléculas, então aqui eu tenho 4 átomos de hidrogênio e aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Eles se recombinaram, formando aqui 2 moléculas de água. Ocorreu então aí uma reação química, tá certo? E essa reação química está sendo representada por essa nossa equação química. E aí, turma, as equações químicas apresentam dados importantes da reação que está descrevendo. E nós vamos ver agora que dados, que informações tão importantes são essas. A primeira delas são as fórmulas. As fórmulas vão nos indicar as substâncias que participaram da reação. Por exemplo, na nossa equação em questão, nós temos aí H2, O2 e H2O. Ou seja, as moléculas antes e depois da reação. Essa seta, ela indica que ocorreu uma reação. Então, nós temos aqui duas substâncias que reagiram, formando então uma única substância. Então, as equações químicas sempre terão aí as fórmulas que representam as substâncias que participaram do processo da reação, certo? Que sofreram aí as transformações. As equações químicas também trazem os coeficientes, que são esses números aí que vocês estão observando na nossa equação. Então, os coeficientes indicam quantas moléculas participam da nossa reação. Os coeficientes são usados no sentido de se manter constante o número de átomos envolvidos no primeiro e no segundo membro da nossa equação, né, da nossa reação. Então, olha só, turma. Tudo que está antes da nossa seta sofre reação, então nós chamamos de reagentes. Então, aqui ó, nós temos os reagentes. Tudo que fica depois da nossa seta, né, é o produto após a reação. Então, tudo que fica pós-seta, depois da seta, é classificado como produto. Isso, turma, porque, como vimos, os elementos, durante uma reação química, eles se reorganizam. Ou seja, nada vai desaparecer da reação. Se você tem 2 átomos de oxigênio no início do processo, os 2 se mantêm ao término da reação que ocorreu, ainda que compondo uma outra substância. Então, olha só. Vamos só recapitular. Os coeficientes, né, eles indicam quantas moléculas estão participando da nossa reação. Então, aqui, ó, nós temos 2 moléculas de H2. Aqui nós temos uma molécula do gás oxigênio, certo? Ah, professor, mas não está aparecendo aí o coeficiente. Quando ele não aparecer, vocês já sabem, é 1. E essa reação deu origem a 2 moléculas de água, ou seja, 2 moléculas de H2O. Então, olha só, se vocês observarem, se eu tenho 2 átomos de hidrogênio e eu tenho 2 moléculas, cada uma delas com 2 hidrogênios, então nós temos 4 hidrogênios no total. Então, aqui, ó, observa que esses 4 hidrogênios se mantiveram. A mesma coisa com o nosso oxigênio. Se eu tenho 2 moléculas de água e em cada molécula dessa eu tenho um átomo de oxigênio, então, se eu tenho 2 moléculas, no processo final, eu também terei 2 átomos de oxigênio. Então, os coeficientes em uma equação química vão indicar quantas moléculas estão ali formando essa equação. E lembrem-se,
nenhum dos átomos vai ser perdido. Eles se reorganizam, formando aí novas substâncias, formando aí novos produtos, mas a quantidade de átomos que participaram dessa reação se mantém a mesma. Então, é muito importante aí observarmos os coeficientes de uma equação química. Mas lá na frente, vocês vão entender o motivo real, né, de ser tão importante sabermos a existência desses coeficientes, porque existe algo chamado balanceamento da equação, né, para a gente perceber se realmente todos os átomos antes da reação se mantiveram após a reação. Mas aí é um assunto mais para frente, certo? Então, em uma equação química, nós temos as fórmulas que indicam as moléculas, né, que indicam aí quais são os elementos químicos que participaram da nossa reação, e nós temos aí os coeficientes que indicam a quantidade de moléculas e, consequentemente, a quantidade de átomos que estão envolvidos aí em todo o processo da transformação da reação química. Então, turma, agora nós vamos falar sobre a classificação das reações químicas. E essas reações químicas elas podem ser classificadas por vários critérios diferentes. Inicialmente, relevante ao nosso estudo, vamos ver aí as seguintes classificações. Lembrando que tudo que está sendo abordado na nossa aula está inserido no livro de ciências de vocês. E mais uma vez frisando, turma, para aqueles alunos que não têm o livro, eu coloco em cada slide o resumo do que está sendo explicado para que vocês possam ter as suas anotações. Então, para vocês que não têm livro, pausa o vídeo, copia no caderno de vocês todo o resumo que é colocado em nossas videoaulas para que vocês possam ter material de estudo também. Então, inicialmente, vamos falar aí sobre a reação de síntese ou adição. Quando é que uma reação vai ter essa classificação? Quando ocorrem duas ou mais substâncias simples, elas reagem entre si, dando origem a uma única substância composta. Então, observa aqui, ó. Temos o enxofre. Esse enxofre reagiu com o ferro, são duas substâncias. E aí, após a reação, deram origem a uma única substância chamada sulfeto de ferro. Então, eu tenho aqui duas substâncias que reagiram, substâncias essas simples, e elas deram origem a uma substância composta. Por que elas são chamadas aqui de substâncias compostas? Porque ela tem mais de um elemento químico na sua composição. No caso aqui, o sulfeto de ferro é formado por ferro e enxofre. A mesma coisa aconteceu aqui na nossa segunda equação, na nossa segunda reação. Ela também vai ser chamada de síntese ou adição, porque antes da reação eu tinha o carbono, esse carbono reagiu com o oxigênio, dando então origem ao gás carbônico, que é o CO2, certo? Então, reação de síntese ou adição ocorre quando duas ou mais substâncias simples dão origem a uma única substância e essa substância será classificada como substância composta. A palavra síntese, galera, significa simplificar, certo? Então, lembra desse detalhe, síntese significa simplificar. Se em uma reação eu tinha duas ou mais substâncias e essas duas ou mais substâncias deram origem a uma única substância composta, você pode aí com certeza classificar essa reação como reação de síntese ou adição. Reação de análise ou decomposição. É o contrário do que nós vimos ali na síntese ou adição, turma. Então, ó, o nome é analisar. Eu quero saber quais foram ali os componentes que formaram aquela substância. É como se eu estivesse separando. Então, olha só. Esse tipo de reação de análise ou decomposição ocorre quando uma substância composta, como nós estamos observando aqui, turma, temos aqui uma substância composta, formada por mais de um elemento químico, ela se divide em duas ou mais substâncias simples.
Então, observe que na reação de análise ou decomposição, o sinal da igualdade, o sinal de mais, fica depois da seta, enquanto na de síntese ou adição fica antes. Então, fica a dica aí para vocês também. Então, recapitulando, reação de análise é quando uma única substância composta se divide em duas ou mais substâncias simples. Eu separei as substâncias que davam origem aí à substância composta. Então, aí nós chamamos de reação de análise ou de decomposição. Reação de deslocamento ou troca simples. Olha só, deslocamento ocorre quando uma substância simples reage com uma outra substância, só que essa vai ser composta, formando duas novas substâncias, uma simples e uma composta. Tio, ficou muito confuso, então, de novo, vamos aqui observar. O ferro, substância simples, formado por um único elemento químico. Sulfato de cobre, substância composta, formada por dois elementos, aqui no caso, por três elementos químicos. O cobre, o enxofre e o oxigênio. Três elementos químicos. Então, substância simples, reagindo com uma substância composta. Olha aqui, aqui nós temos os reagentes. Olha aqui o nosso produto. Observem claramente o que foi que aconteceu. O ferro, que antes da reação era substância simples, agora está formando uma substância composta, o sulfato de ferro. E o cobre, que antes fazia parte de uma substância composta, agora ele está formando apenas uma substância simples. Houve aí um deslocamento do SO4, que antes estava se ligando com o cobre, agora ele está se ligando com o ferro. Por isso que a gente fala de deslocamento, porque a substância que era simples torna-se composta e a substância que era composta torna-se simples. A mesma coisa, turminha, nessa nossa equação aqui de baixo. O ferro era substância simples. Observe que após a reação ele virou substância composta. E a substância que era composta tornou-se substância simples. Reação de deslocamento ou troca simples. E aí, agora nós temos a reação de dupla troca ou de substituição. Então, aí já fica muito bem claro. Na anterior, nós vimos troca simples, onde a substância simples vira composta e a composta vira simples. Na dupla troca, ocorre o quê? Nós temos a reação de duas substâncias compostas, elas reagem entre si, trocando entre si os seus componentes, dando origem a novos componentes que continuam sendo substâncias compostas. Enquanto lá, na reação de deslocamento ou troca simples, eu tenho uma substância simples reagindo com uma composta, na dupla troca eu terei duas ou mais substâncias compostas. Então, olha só, tenho aqui na nossa primeira equação o cloreto de sódio, que reagiu com o nitrato de prata, duas substâncias compostas. Observa o que aconteceu nos reagentes, aqui, nos produtos. Os reagentes e os produtos. Então, o sódio, que antes da reação estava se ligando aí com o Na, né, o Cl estava ligado ao Na. O Ag estava ligado ao NO3. Observe o que aconteceu. O NO3 trocou de parceiro. Da mesma forma, o cloro, né? O Cl, ele também trocou de parceiro. Então, houve uma dupla troca. Mas observa que os produtos também são substâncias compostas. A mesma coisa aconteceu na nossa equação de baixo. O ferro estava ligado ao enxofre. O hidrogênio estava ligado ao cloro. Observe que após a reação, o ferro ligou-se ao cloro e o hidrogênio ligou-se ao enxofre. Então, houve aí uma dupla troca, mas elas continuam, os produtos continuam sendo substâncias compostas. Então,
Reação de dupla troca ocorre entre substâncias compostas e após a reação os produtos continuam sendo substâncias compostas. Na reação de deslocamento ou troca simples, que nós vimos no slide anterior, ocorre entre uma substância simples e uma substância composta, certo? Então, cuidado com esse detalhe, tá, turma? E aí, turminha, estamos aí finalizando uma videoaula. Vocês vão responder aí no livro de vocês, o Exercite Sua Memória, página 299. Resolvam também, turma, o TD de número 15. O link já está disponível lá na agenda de vocês, tá certo? Caso não tenha impressora, caso não tenha como imprimir esse TD, busquem lá na escola, tá certo? Então, turma, forte abraço e até a nossa próxima videoaula.